Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias. Zedu, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. Pois é, Zedu, na semana passada essa notícia foi destaque, né? Dessa família de Vitória, aqui no Espírito Santo, capital do nosso estado, que conseguiu na justiça que o filho de 10 anos tenha na certidão de nascimento o registro dos 3 pais e da mãe. A decisão saiu no dia 21 de janeiro e concede, né, que o casal homoafetivo de tios que mora com a criança também tenha o nome registrado junto aos dos pais biológicos. E a guarda da criança passou a ser compartilhada também de forma legal entre todos eles. É um avanço, Zedu, para o direito da família, para o direito da criança? Patrícia, hoje a gente não pode nem mais falar que isso aí, que esse tipo de decisão seja um avanço. Você sabe por quê? Porque há muitos anos já o nosso Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo o direito ao que a gente chama de multiparentalidade. O que acontece, Patrícia? Lá atrás, em 1979, tá? Estou falando do Código Civil antigo ainda. O professor mineiro João Batista Vilela escreveu um texto icônico, um texto maravilhoso, um artigo que virou paradigmático, porque começou a nortear, vamos dizer assim, né, as relações de parentalidade a partir dessa visão desse professor. O que ele dizia? O título do artigo, só para você ter uma noção, é A Desbiologização da Paternidade. O que ele sustentava lá atrás? Que as relações parentais, elas não são mais fundadas exclusivamente na biologia. Ou seja, com o avanço da nossa sociedade, pai e mãe passaram a ser reconhecidos como aqueles que, dentro de um padrão de cultura, exercem as funções paternas e as funções maternas. Paralelo a isso, nós tivemos também um julgamento no Supremo Tribunal Federal que decidiu pela possibilidade de formação de casais ditos homoafetivos. Então, nós estamos vendo aí que há algum tempo já o afeto, mais do que a biologia, vem determinando as nossas relações. Tanto as relações conjugais, que são fundadas no afeto e não mais exclusivamente no padrão homem-mulher, como também nas relações de filiação. Aí você pode dizer, mas nós sempre tivemos o caso da adoção. A adoção é um sistema diferente. A adoção, você substitui uma família por outra. Quando a gente fala de multiparentalidade, nós estamos falando em agregar uma formação familiar à outra. Só para a gente entender, Patrícia, eu gosto de ilustrar isso com uma historinha que todo mundo conhece, que é a história do Superman. O Superman tinha o pai dele lá em Krypton, sei lá como é que era o nome do planeta dele, lá no planeta dele, lá em Krypton, ele tinha um pai que, por zelo, por amor a ele, vendo que o planeta ia ser destruído, colocou ele numa cápsula e ele veio aqui parar na Terra. Aquele bebê foi adotado, né, vamos dizer assim, foi acolhido por um casal de fazendeiros do interior que criou aquela criança como se filho fosse. Aí eu te pergunto, quem é o pai do Superman? É aquele que, para protegê-lo, por amor, colocou ele numa cápsula espacial para não ser dizimado junto com todo o planeta? Ou aquele que o acolheu e o criou aqui, embora não tivesse uma relação biológica com aquela criança? Porque qual dos dois é mais pai aí nessa história, né? O que você acha disso? Eu acho que os dois são pais. Um, inclusive, né, escolheu deixar o filho vivo, mesmo que em outro planeta, com outras famílias, com outras pessoas, torcendo também para que isso acontecesse, né? Enquanto daqui criou, acho que os dois são pais, né? São pais,
E se eu tenho que colocar no registro civil de uma criança a verdade, como é que eu vou excluir um dos dois? Eu estaria mentindo para o registro. Concorda comigo? Claro. Então é nessa linha que nós temos a possibilidade hoje de, a partir das relações de afeto, ter mais de um pai, mais de uma mãe, porque, por vezes, várias pessoas exercem concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo, a função materna e a função paterna. Então, se essa é a realidade daquela pessoa, por que a gente não pode acolher essa realidade para o direito, principalmente no registro, já que um dos princípios do registro público é o princípio da veracidade. Se é verdade que os dois são pais, vamos colocar os dois como pais, né? Qual é o problema disso? E isso tem sido acolhido no nosso direito, e eu, sinceramente, já tem algum tempo, e claro que uma notícia dessas nos deixa surpresos, não por ser uma novidade, mas por ser uma tendência, uma consolidação, né? Isso, consolidação. De que realmente isso está acontecendo. E nós já tivemos no Brasil a certidão de nascimento com nome de 3 pais e a mãe, como aconteceu nesse caso, o nome de 3 mães e um pai, já tivemos? Eu não sei te passar exatamente esses dados, não, mas o que a gente tem, assim, não sei te passar com precisão. Mas a gente que acompanha isso tem visto isso acontecer com bastante frequência. Talvez um número menor, o que a gente vê mais comum são só 3 pessoas no registro, tá? Ou 2 pais e uma mãe, ou 2 mães. E nós temos também aqui, Patrícia, o que a gente chama de dupla maternidade, onde você só tem 2 nomes dos registros, mas esses 2 nomes são nomes de mães. Olha. Casais homoafetivos que têm filhos. E casais homoafetivos que têm filhos, não só na adoção, mas às vezes até na inseminação artificial. E a grande novidade é que tem sido admitido, inclusive pelo STJ, a validade do registro, por exemplo, de 2 mães, nos casos de inseminação artificial caseira. Então, é a realidade do afeto que está começando a imperar. Mas e o tempo para isso realmente ser consolidado? Porque, por exemplo, nesse caso, eles estavam desde 2019 tentando. Houve uma primeira negativa em 2022, mas os pais, né, entraram com pedido de apelação. O caso foi para o Tribunal de Justiça do Espírito Santo e agora, né, no início desse ano, eles conseguiram a aprovação. Ou seja, de 2019 para 2025, foram quase 6 anos, né, nessa luta. A criança hoje está com 10 anos de idade. O tempo ainda pode ser mais ágil, Edu? Precisa melhorar isso? Olha, sempre pode. Um processo tramitar por 6 anos é uma coisa que não deixa ninguém feliz. Evidentemente, nós não concordamos com essa tramitação longa. Edu? Acho que o nosso Poder Judiciário precisa ainda de algumas modificações, de algum aprimoramento para oferecer respostas mais rápidas aos jurisdicionados. A gente tem acompanhado algumas decisões interessantes aí do próprio Tribunal de Justiça do Espírito Santo no sentido de melhorar isso aí, mas a gente tem a consciência de que nós estamos ainda muito longe de um tempo ideal de duração de processo, apesar da nossa Constituição estabelecer, né, o tempo razoável de duração de processo, mas eu acredito que nenhum processo que dure 6 anos teve uma duração razoável. Mas são coisas que a gente vai construindo, tá, Patrícia? Bom, seria bom que todas as pessoas pudessem aceitar isso de uma forma mais tranquila, como o casal também que pediu e agora conseguiu que todos fossem incluídos na certidão, mas ainda tem gente que é resistente a essa mudança, não, Zedu? Muito. A gente tem casos de relatos de pais e mães que vêm falar com a gente: olha, meu filho não é convidado para nenhum aniversário dos coleguinhas, olha, meu filho... Enfim, eles acabam depositando nas crianças, não tem nada a ver com a história, uma frustração, um preconceito, alguma doença que essas próprias pessoas tenham, de não aceitar a realidade, de negar a realidade. A realidade é essa, a realidade está posta. Você não precisa achar que o seu filho vai ser isso ou aquilo porque ele brinca com um coleguinha que tenha 2 mães ou 2 pais. Isso aí não é um problema seu, né? Enfim...
mas a gente sabe que ainda existe muito preconceito na sociedade, muitas pessoas ainda se prendem a isso, às vezes até para criar uma barreira social em relação a essas crianças que têm essa realidade. E que é curioso, porque as próprias crianças se dão muito bem com isso. Não é? Os relatos que a gente tem acompanhado dos filhos que vivem bem com o papai e com o outro papai, com a mamãe e com a outra mamãe, todos têm afeto, todos têm amor, todos têm carinho. Então, não é uma questão da criança. A criança, muitas vezes, é feliz com aquilo, se dá bem com aquilo, se vira bem, tranquilamente, porque para aquela criança, especificamente, aquilo é normal. Pode não ser normal para alguém que tem algum tipo de frustração mal resolvida, né? Uhum. Mas, enfim, cada um sabe de si, né? É verdade, porque as crianças se dão bem, né? Sendo crianças, se dão bem, preconceito vem por parte dos adultos. Criança nem sabe direito o que é isso, né? Ela sabe que ela é acolhida, ela sabe que ela é amada, ela sabe que ela tem segurança no lar dela, seja esse lar formado só por uma pessoa, porque nós temos muito casos também de mães e pais solos, né? Se pode ser sozinho, ou aquela mãe que mora com a própria mãe, com a avó, a mãe, a avó e o neto. Bom, são duas mulheres cuidando do filho, isso não tem problema, mas é quando uma tem uma relação afetiva com a outra, passa a ter problema. Que loucura é essa, né? Enfim, o que é importante para a criança é que ela tenha segurança, estabilidade emocional dentro do próprio lar, e esses casais ou pessoas aí têm oferecido isso na grande maioria dos casos que a gente conhece. Zedu, obrigada mais uma vez por estar conosco nessa segunda-feira. Uma excelente semana para você. Para todos nós. Até a próxima segunda. Se Deus quiser.